mais um episódio aqui, o quarto episódio do nosso podcast. Hoje eu tô com esse bigode porque o convidado de hoje, ele é um oficial. E aí, galera? Ele é um oficial, ele é um cara pressão, mas é meu amigo, um amigo de casa, que eu Isso. considero, né? Nicolau Costa. Nicolau é ministro de louvor, é professor de canto, né, Nicolau? Professor de canto, Serve ali na regente, IBA, né? faço comida, faço tudo. E é empresário também, empreendedor, né, Nicolau? A gente vai conversar hoje um pouco sobre tuas experiências também como empreendedor. Mas, mano, desde já te agradecer Eu que agradeço pelo por ter convite. aceitado o nosso convite, né, de estar aqui na nossa casa, Amém. no nosso programa. E é uma alegria para mim, para a Rebeca, Amém. te ter aqui, né? Eu sempre gosto de reforçar que o intuito desse podcast é edificar a vida das pessoas, né? E eu tenho que começar fazendo isso com os meus amigos, com as pessoas que eu considero Sim. que são relevantes, que têm algo a acrescentar na vida das pessoas. Então, eu acho que está virando meu jargão. Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. E aí, Nick, conta um pouquinho pra gente aí sobre tua vida. A galera sabe, né, que tu congrega na IBA. Fala um pouquinho assim, atualmente, agora assim, rapidamente, o que tu tem feito, né? Como é que tá, tipo, a tua bio, né? E fala o que tu tem feito, pra gente Sim. poder entrar depois nos assuntos. Cara, atualmente eu tô... a gente tá no meio do musical, né? Preparando o musical de Natal. Eu tô cuidando do coral para esse musical, né? E ao longo do ano também cuidando do musical. Tem a célula também, mas minha célula está um pouco parada em relação por causa do musical, né? Servindo também numa equipe de louvor, que eu também estou um pouco parado da equipe, tudo por causa do musical. O louvor lá na igreja suga, né? É bem Suga intenso. pra poxa. É bem intenso. Eu gosto dessa... Eu sempre gostei dessa Desse intensidade. trabalho, né? Desse Sempre gostei serviço. dessa intensidade. Então eu tô aí nessa frente aí. Aí quando... Fora isso, eu fico com coral, equipe de louvor, célula, sempre trabalhando ali na área da música na igreja. Dani tem sempre, como é que ela diz? Ela tem sempre um desafio para você. Amém, mano. Mano, a galera te conhece bastante, né, pô? Algumas pessoas. Tu já é uma pessoa pública, né? Mas eu até falei com a pastora Rose isso aqui. Às vezes a gente gosta, admira tanto, mas na verdade não conhece a pessoa, né? Sim, Não sim. sabe a história e tal. Sim. E isso aí tem sido um ponto muito positivo de muita gente que tem dito assim, Del, poxa, o exemplo Flaubert. Sim, Algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim, Del, eu tinha uma impressão totalmente diferente. totalmente diferente de Flaubert. Sim. Mas depois que eu ouvi a história dele, eu tô com vontade de ser amigo dele. Né? Então, Geralmente as pessoas, quando elas olham a gente ministrar na plataforma, elas criam uma impressão do que a gente é, né? Então elas imaginam várias coisas a nosso respeito. E pastora Flávia sempre diz uma coisa, quando as pessoas te olham na plataforma, elas te olham no teu melhor momento. Tu te arrumou, você orou, você buscou a Deus para estar ali. Então tu tá ali no teu melhor momento. no auge ali, Tu tá né? ali no auge, tu tá ali arrumado, tu tá ali cheio do Espírito Santo, derramando, ministrando algo sobre a igreja. E muitas vezes as pessoas, elas criam realmente uma imagem sobre o que você é, né? E uma oportunidade dessa, as pessoas, elas veem quem você é de verdade, no dia a dia, a sua história. Por exemplo, eu me emocionei no podcast de Flaubert, quando ele fala da conversa, da reconciliação, pastor Joaquim e tal, foi emocionante. Aquela história ali é massa. Mano, e pegando esse gancho aí, que tu falou que a pastora Flávia disse, né? Da gente estar ali no altar, né? E tal, na nossa melhor versão, né? Ali no auge. Mas a importância da gente atentar para a gente ser um exemplo, né? E ser um testemunho. Porque às vezes as pessoas criam uma impressão errada da gente porque a gente faz um movimento errado, né? Lá no altar, às vezes um olhar. Outro dia eu estava conversando com o Bruno e a gente estava conversando sobre as nossas atribuições como diretor musical, né? Que a gente fica ali mexendo em computador e a gente acaba saindo um pouco, fugindo da nossa função ali, no caso da gente de tocar guitarra. E às vezes
tem uma pessoa que tá lá no culto, ela tá observando e ela tá achando que tu tá Na carne. que tu tá ali desatento, com desleixo, em vez de tu tá ministrando, tu tá mexendo ali num computador Ela e pensa que tu tal. tá no Facebook, né? Que tu tá no Ou tá no Orkut. Instagram, tá no WhatsApp, e isso é verdade, cara. É Então, verdade. assim, a importância da gente atentar para não descuidar quando a gente estiver ali no altar. Eu tive muitos desafios com isso, porque eu sou muito brincalhão, muito extrovertido, muito espontâneo. Então, ao longo da minha vida, eu tive que procurar equilibrar entre uma coisa e outra, para que eu também não me tornasse um personagem, assim, um super espiritual para dar exemplo. E eu aprendi que Deus ele vai me usar com a minha personalidade, porque a minha personalidade foi Ele que me deu. Foi Deus que me fez brincalhão, foi Deus que me fez um cara divertido. Eu sou o cara do ensaio que atenta. Eu fico filmando todo mundo, eu fico fazendo piada, brincadeira. Claro que sempre com foco na produção. As músicas já estão prontas e tal. Eu ajudo a galera, às vezes, uma dúvida de uma voz, um back vocal e tal. Mas isso é algo que tu tá falando que eu tive que aprender a ser quem eu sou, de quem eu sou de verdade, mas sendo quem eu sou também, brincalhão. E sem que uma coisa não interfira na outra, que a minha brincadeira não faça com que as pessoas percam o respeito por mim. Eu percebo, e a galera percebe que tu faz algumas coisas ministrando que ninguém tem coragem de fazer. Tipo o né? quê? Tipo o quê? Não, brincadeira, sim. piada, né? Assim, Sim. às vezes ali uma estratégia, como tu acabou de dizer. É o como meu tu jeito, é, é o né? meu jeito, é o meu E jeito. tu consegue envolver a igreja de uma forma extrovertida, né? Teve um dia, só abrindo um parênteses, que eu fui abrir o culto de manhã, e culto de manhã, o ministro de louvor ele tem duas funções de manhã. Primeiro é de acordar a galera, que a galera tá meio sonolenta ainda, com gosto do café na boca. Só não tá mais sonolenta que o pessoal do culto das 7, das 19. Não tá. E nesse dia, eu tava já ali, eu falei, não, cara, não é possível, a galera tem que acordar e tal. Aí eu peguei, abri o culto, e essas coisas, elas me vêm na hora. Não é uma coisa que eu saio de casa, vou falar isso lá na hora. É típico de alguém que é espontâneo. Flui ali na hora, veio na hora. Aí eu peguei o microfone e disse assim, bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Nessa hora, todo mundo olhou para quem? Pro pastor Joaquim, para saber qual ia ser a reação dele, para saber se ele ia subir e acabar com o louvor ali mesmo antes de começar. Ele é o termômetro ali do... Ele é o termômetro. Na hora que eu falei, todo mundo começou a rir, olhou pro pastor Joaquim. Só que os irmãos caíram na gargalhada, o pastor Joaquim caiu na gargalhada, quebrou aquele gelo, todo mundo acordou e a gente fluiu. Mas por algum segundo tu ficou assim, éguas. Não, porque eu disse assim, cara, eu já tô aqui com o microfone na mão, não tem... E também, cara, na minha época de lança-chamas, eu fiz tudo que eu não poderia fazer. Eu fiz várias doidices, assim, que a IBA não tinha. Tu treinou, foi o teu... Era porque, tipo assim, a IBA é muito conhecida com a visão de adoração, e chapação e tal. Quando chegou o lança-chamas, chegou com uma proposta diferente, jovem e tal. E eu não conhecia muito essa coisa mais conservadora da igreja. Então eu chegava no culto e falava, Jesus humilha o Satanás. Eu tirava foto, fazia selfie no meio do culto, e meus líderes sofrendo, e nada... A transição. Né? Então, tipo assim... Nicolau trazendo um negócio novo, né? De ministrar, de envolver a igreja. Pra mim tá tudo de boa, tudo tranquilo. Então, quando eu fiz esse do Bom Dia, o Sol já nasceu lá na fazendinha, o pastor Joaquim já sabe que é uma loucura contida, uma coisa... E foi bom, quebrou o gelo e fluiu muito bom, porque a gente tá ali, o momento de louvor não é uma gravação num DVD. A galera precisa saber disso. Eu tô juntando a minha fé com a fé daqueles irmãos, e a gente vai louvar. Aí precisa ter a conexão, né? E às vezes precisa de uma brincadeira, né? De uma... É uma comunidade. A igreja ela pode ter 10 mil membros. Ela é uma comunidade. Ela é um grupo de pessoas que saiu de casa para adorar em coletivo. Entendi. Eu não tenho que ser quem eu não sou. É claro que, obviamente, eu não posso me exceder, né? Logo. Mas é o equilíbrio que tu falou, né? Ser quem eu sou. Entendi. Ei, Nicolau, e aí, mano? Conta pra gente aí teu início, né? Acho que muita gente não sabe. Como que tu te converteu, como que tu te encontrou com Jesus? Cara, minha conversão foi o seguinte. Quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, aconteceu alguns fenômenos
paranormais, poltergeister na minha casa. Assim. Mas Nicolau, normal na vida de Nicolau. Resumindo, trocando em miúdos, manifestações demoníacas, né? É mesmo? Muita loucura, satanás, vulto, vozes, tudo que tu puder imaginar. E eu comecei a ter essas experiências, aí tal, bacana, minha mãe me deu uma biblinha daquela pequenininha. Novo Testamento, que aquela tem azul. todo quarto de hotel, tem uma daquela, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Ela disse assim, olha, tem que orar, tem que ler o Salmo 91 para expulsar o capeta de dentro de casa. Rita mandando todo mundo ler Bíblia. Exatamente. Não, era só eu. Só tu. A responsabilidade de expulsar o capeta era tua. Minha, porque eu era um capeta, porque eu era muito atentado quando eu era criança. Então ela disse assim, eu vou te ocupar. Rapaz, ela disse, eu vou mirar então no capeta, eu vou botar ele para ler a Bíblia. Isso, então eu era muito atentado. Uma vez eu estava brincando na porta de casa, foi passando um carro e joguei uma pedra na porta do carro. Então eu era nessa pegada aí, né? Eu fiz isso uma vez, mas foi só uma vez. Só uma vez. Aí teve uma vez que eu acordava antes de todo mundo. Minha mãe tinha um sofá de couro que ela ganhou. O que foi que tu fez? Eu me sentei nesse sofá assistindo desenho. E eu tava com uma caneta na minha mão. Aí eu fiz pluk no sofá. Quando eu fiz pluk no sofá, aquela sensação era muito boa. Aí eu fiz pluk, 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 pluk. Aí minha mente já disse assim, eu tô numa guerra e esse sofá é o meu inimigo. E eu quando minha mãe acordou, ela não conseguiu nem me bater, pô, porque o sofá não tinha mais sofá. Eu destruí o sofá todo. Aí teve que usar um pano no sofá para poder as pessoas conseguirem sentar, porque pinicava, né, e tal. Aí ela pegou e me deu essa Bíblia. E eu comecei a me conectar com Deus. Pô, existe Deus, né, cara? Existe Jesus, existe uma força, e o diabo é o inimigo de Deus e tal. Eu comecei a pensar sobre essas coisas. Ela dizia assim, olha, tem que ler o Salmo 91 nos cantos. Que era para gastar tempo comigo, né? Sim. Aí eu li aquilo ali e tal. E a vizinha do lado, eu tinha 6 anos de idade já nesse período. Aí a vizinha pegou e disse assim, olha, vai ter escola bíblica de férias, tu quer ir? Aí eu falei, mãe, eu quero ir. Ela, mas é coisa de crente, tu vai ser crente. Ah, então era só ela na casa que era crente, Nicolau? Não, ninguém. Ah, sim. Aí ela disse assim, isso foi em 98. Aí ela disse assim, mas ó, coisa de crente, tu vai querer ser crente? Não, eu quero, tá bom, eu quero. Eu vou, vai ser bom. Sem muito entendimento, sim. Sem tu tava entendimento querendo ir só pelo... E a gente frequentava a igreja católica, fui batizado na igreja católica. Mas eu tinha uma mágoa com a igreja católica com 6 anos de idade, porque eu cheguei com uma fitinha, aquelas fitas que tinha um VHS, né? Na época, a geração 90 vai entender. Um tapezinho, eu tinha um tape, que era só o áudio. E eu cheguei com um tape dos Mamonas Assassinas lá pra mulher e disse assim... Mas pra quê? Bota aí pra tocar. Bota esse playback que eu quero adorar. aí ela disse assim, não, isso aqui é a casa de Deus, não pode. Aí eu me zanguei e fui pra igreja evangélica. Foi a tua primeira desviada. Foi a primeira desviada, e cheguei e fui pra igreja evangélica. Aí me convidou. Sendo que na igreja católica eu só corria na igreja, corria. E na igreja evangélica tem a parada da salinha das crianças. Sim. Então, a escola bíblica de férias, me meteram lá a salinha, contaram as histórias da Bíblia, tudo bacana. E eu gostei muito, aprendi as histórias da Bíblia e fiz amizades lá e tal. Cara, igreja que tem salinha das crianças tem esse poder. Eu sou fruto do ministério infantil. Eu tô aqui hoje porque minha família não tinha a menor probabilidade de ser alcançado. Menor. Então, o ministério infantil é muito importante. Aí, terminou a escola bíblica de férias. Aí, acabou. Aí, ela chegou e disse assim, eu falei, poxa, quando é que vai ter de novo? Ela disse, só ano que vem. Aí, eu, cara... Aí ela, mas vai ter todo domingo. Tu gostou eu gostei. Ficou com sede. Gostei as histórias e tal. Aí, eu peguei e disse assim, pô, mas só ano que vem e tal. Ela disse, ó, todo domingo de manhã tem. E eu venho e eu te dou carona. Tipo, tem a salinha das crianças, né? Tu quer vir? Aí eu falei, eu quero, mãe, eu quero ir. E a minha vizinha vai me levar. Que a vizinha era a líder do departamento infantil na época. Aí tinha uma história que meu tio me levava pra praia todo domingo. Eu sempre gostei muito de praia. Uhum. Aí eu peguei e colidiu. Foi a primeira agenda que colidiu. A praia e a salinha. Agenda lotada. A praia e a salinha. Aí eu peguei e disse assim, cara, como é que vai ser isso? Tendo tomado essa difícil decisão, ou praia ou igreja.
Aí eu liguei pro meu tio e disse, eu vou tentar fazer as duas coisas. Quando eu chegar da igreja, eu vou à praia. Aí eu lembro que ele disse assim, não vai dar, tu dançou. Aí eu falei, mas eu vou preferir ir para a igreja. Aí rasguei para essa igreja, né, e comecei a ler o Evangelho de Mateus e tudo mais. No outro ano, minha mãe começou a ser atraída muito pela presença de Deus pessoalmente. Ela estava em casa, limpando a casa, caía uma Bíblia, e a Bíblia caía sempre aberta em Mateus 11, 28 a 28, 11. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Pronto, tu vai falar de uma coisa aí que tem muita gente que não dá credibilidade para esse tipo de coisa, né? Que Deus, que não acontece isso, de às vezes a gente abrir a Bíblia e abrir uma palavra... Ela caía, a Bíblia caía, pá. Sim, então conta aí. Aí ela ia num lugar, uma rádio, ia passando as rádios para ouvir música, né? Passava pela rádio evangélica, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E teve um dia que minha mãe estava muito mal, assim, muito oprimida, deprimida, pá, aquela coisa toda. E chegaram mais irmãs da Assembleia de Deus lá em casa, daquela mesmo do poder, e chegaram lá, cantaram primeiro o hino da harpa, que é a liturgia assembleiana, cantaram hinos da harpa, hinos de sangue, que é para limpar, né? Que o sangue do cordeiro purifica. E ela disse assim, minha irmã, então vamos abrir uma palavra agora. Quando ela abriu, vinde a mim todos que estão cansados. Aí foi o preço. Ela entendeu, né? Aí foi o preço, ela entregou a vida para Jesus ali. E nesse dia, minha mãe fumava muito, bebia muito e estava tudo bagunçado por causa da bebida e do cigarro. E nesse dia ela disse assim, aí as irmãs foram, quando ela saiu, ela foi fumar. E ela disse assim, Deus, ela se trancou no banheiro e disse assim, Deus, se tu existe, faz eu criar nojo desse cigarro. Foi essa a oração. Fez uma prova ali, né? Foi só isso. Deus, se tu existe, faz eu criar nojo desse cigarro. Isso lá no banheiro. Ela acendeu o cigarro, quando ela deu a primeira tragada, ela vomitou o banheiro todo. Foi mesmo, mano? E desde essa época, isso foi em 99, desde 99, ela não fuma mais, não bebe mais, e a gente foi, né, entrando na igreja. Aí foi, a gente entrou na igreja. Então foi dessa forma que a gente entrou. Aí, na Mais logo, foi? Que era a antiga IBNS. Aí a gente ia para Mais, que era perto da minha casa, e a Assembleia de Deus do Pastor Joás, que é no Quatraque. Perto do Senasa? Isso. Sim. Só que nesse período, eu comecei a ir para a igreja todo dia e eu me apaixonei pelo ambiente de igreja. A música ao vivo, a pregação, o clima era diferente. As atividades da igreja, de modo geral, assim, é muito prazeroso. É muito prazeroso. E tinha uma coisa que me chamava muito a atenção. Lá na IBNS tinha um culto de libertação toda quarta-feira com o pastor Rivelino. Sim. Pastor Rivelino. E o pastor Rivelino, ele expulsava demônio. Ele ainda está lá na Mais? Até não. Ele está à frente de um outro trabalho há muitos anos. Hoje ele é apóstolo e tal. Eu tenho ele no Facebook, ele não lembra de mim, provavelmente. E aí, das antigas, né? Muito, eu tinha 7 anos de idade. 99, 2000. E o culto que eu mais gostava era esse culto de libertação, porque eu via as pessoas endemoniadas e eu via ele tirar o demônio das pessoas. Então eu entendia que ele era poderoso. Então eu entendi assim, cara, aquele camarada ali, ele tem um poder. Aquilo ali pra ti era como se fosse um filme Cara, eu queria ser ele. Aí eu queria ser ele e eu comecei nessa época, eu montei uma igreja dentro de casa. Eu peguei várias caixas de papelão e eu fiz as caixas de som, o microfone, os bonecos, eu pregava pro boneco, os bonecos. Expulsava demônio do boneco, do cachorro. Então eu vivia nessa vibe, minha vibe era essa daí meio assim. Era esse culto da IBNS tinha uma pegada assembleiana, né, essa coisa. E eu via muito isso na assembleia. Só que eu queria ir para a igreja todo dia. Aí não tinha, alguém tinha que me levar, porque eu era criança. Aí eu disse assim, mãe, então bora ficar na IBNS, porque é mais perto. Qualquer vizinho me leva aqui no dia que eu quiser ir. Eu queria ir para qualquer coisa que tivesse lá.
E eu fui crescendo nesse ambiente. Nesse ambiente, né? Não tinha nenhuma aptidão para música, eu tinha só vontade. Não tinha nada, não sabia cantar. Uhum. Mas eu achava interessante, eu achava bacana e tal, mas não sabia cantar. E eu sabia que eu não sabia cantar. Aí, com 12 anos, tava tendo um negócio lá, estavam reformulando o culto de crianças da igreja. Reformulando, né? Tipo, repaginando e tal. Consagraram os pastores e tal. E colocaram uma irmã que não tem nada a ver com música à frente do ministério. Porque não tinha gente. Igreja é assim, Entendi. você... No caso lá é porque não tinha gente mesmo para... Não tinha gente. Igreja é assim, você aprende oratória, você aprende liderança, você aprende organização, você aprende... A igreja A gente desenvolve é o muita terceiro coisa que setor. serve assim para nossa vida profissional, né? Demais. Botaram essa irmã, mas o dela não fluiu pra música mesmo. Realmente o dela não teve jeito. E aí chegou, o culto de criança funcionava assim. Ia passando um baterista, ela chamava. O cara ia pra beber água. Ela, ei, vem aqui, toca aqui no culto rapidinho, por favor. Aí passava um menino, tocava violão para ensaiar, toca aqui no culto rapidinho. E eram umas 16 crianças cantando, 4 crianças por microfone. Aí ela chegou para mim um dia e disse assim, tu gosta de cantar, né? Tu não quer ir lá no culto de criança? Aí eu falei, cara, essa é a minha única oportunidade que eu tenho. Uhum. Eu não sei cantar, mas eu vou lá e eu vou aprender esse negócio. Não é possível que seja tão burro que eu não vou aprender. Porque eu tenho certeza que eu entrando, eu vou aprender. Uhum. Então essa é a minha oportunidade. Isso eu pensei em 2 segundos. Eu disse, canto. Que horas é? Domingo, 9 da manhã. Cara, acabou minha semana. Até chegar este domingo. Aí eu fui. Cara, foi o melhor dia da minha vida. O melhor e o pior, porque eu descobri que realmente eu não sabia cantar. Nossa. Mas tu tava felizão, porque tu cara, tava... Eu cantava, eu ficava cantando, olhando pro microfone assim, ó. Meu Deus, eu tô aqui e tal. Aí chegou um líder que tocava baixo. Ele tocava baixo na igreja do Bom Milagre aqui, que foi uma igreja que teve muita relevância aqui em São Luís com o Ministério de Louvor. E ele tocava baixo e ele chegou e disse assim, a partir de hoje eu vou organizar isso aqui. A partir desse momento. A partir de hoje a gente tem uma hora para chegar, hora para sair. Ninguém vem mais ministrar de bermuda, eu vou saber quem vai querer ficar, quem não vai querer. Chegou uma pessoa para começar a alinhar as coisas, E eu gostei dele de primeira por causa disso. Porque tirou aquela quantidade de criança, Entendi. as farofas, né? Que as crianças estavam lá, era gritando no microfone e tal. Eu tinha 12 para 13 anos, eu estava um pouquinho mais normal, assim. Era criança de 9, 8, gritando no microfone. Aí nesse período eu já estava melhorzinho, já estava cantando mais redondinho. Aí foi um período de muito crescimento para minha vida nessa época. Só que eu cantava, tinha muita dor na garganta, musculatura aqui. Aquilo me incomodava muito. E aí eu passei 8 anos nesse ministério. No Ministério Infantil, Ministério Infantil, cantando Bye, bye, tristeza nunca mais, faz a mala, vai embora e não volte mais. Pra galera entender, no Mais, né? Mais. Hoje a gente chama de... o nome da igreja é Mais, né? Isso. Aí a equipe foi melhorando, ele saiu. E tiraram a gente do culto de manhã, porque estava faltando a salinha, porque tinha um culto das crianças de manhã e no culto não tinha mais salinha. Então disseram assim, o culto de criança tem que ser junto com o culto. Jogaram a gente num anexo lá atrás, pegaram os restos dos microfones e cabos e tudo que sobrava do louvor. Montaram um som com a sobra. Não, pegaram uma caixa de som, 2 microfones e só Deus abençoe vocês. E a gente foi fazendo aquilo ali. A equipe foi melhorando. Foi daí que veio essa coisa de aula de canto. Porque eu fui aprendendo, eu fiz aula de canto, né, com uma professora, Isabelle Passinho. E o que eu aprendia lá, eu tinha que trazer para o ensaio, para ensinar os meus colegas. Então, bem ali tu começou a desenvolver essa questão de ensinar, de dar aula. E obviamente aprendendo mais. Quando você ensina, você aprende mais. Aí a gente foi melhorando. Aí o pastor viu que a equipe estava empenhada, aí ele comprou uns microfones novos e tal. Quando esse cara saiu, quem ficou na liderança?
Cara, eu não lembro, porque passou ainda umas 2 ou 3 lideranças ainda, mas eu não me lembro. Aí aí disseram assim, olha, vocês vão fazer o seguinte, o culto das crianças agora é 5 e 7. Aí a gente fazia o quê? Ia pro estúdio da igreja, desmontava tudo que estava lá, carregava e levava pro anexo, montava, passava o som, cantava os 2 cultos, quando terminava, desmontava e montava no estúdio, como não era jogar no estúdio, era montar no estúdio. Então, era cansativo? Muito, porque o culto das crianças é o tempo todo parará, dá vontade de pular. Isso é só celebração. E né? tinha uma época que eu já estava aprendendo muita coisa, né? Aí tinha uma época que eu pegava e não tinha quem fizesse o som. Aí eu lembro que eu fazia o som fazendo back aqui, ó. Cara, igreja é isso, velho. Tu aprende cara, na força do ódio. É verdade. Igreja é isso. Aí, depois Aí eu falei, cara, o negócio de criança aqui já tá bom, porque eu preciso de uma nova experiência, ministrar com a igreja e tal. Falei com a pastora que era líder do louvor, que era a pastora Andréa. Pastora Andréa Teixeira. E disse assim, olha, eu quero uma nova experiência, eu quero os adultos e tal. Beleza, culto da família. Pá, fui pro culto da família e fiquei ministrando durante 3 anos no culto da família e no culto de crianças, nos 2. Sem sair eu sempre fui 220, sempre fui assim. E foi um tempo que eu amadureci como ministro, de aprender a ministrar com a igreja, pá. Então foi um tempo assim de muito crescimento. A igreja, a instituição, né, não falando do corpo de Cristo, a instituição a igreja foi uma bênção de Deus na minha vida, porque me desenvolveu muito. Não, eu tô percebendo desde lá da salinha, né, Nicolau? Desde sempre. Nicolau, mas tá. Aí beleza, esse foi o teu começo, mas quando foi que tu sentiu que aquilo ali era a tua vida, cara? Sempre. Assim, Desde o primeiro dia lá na Rede Criança. que tu cantou olhando pro microfone? Foi. Eu disse assim, cara, eu nunca mais vou sair daqui. Foi uma convicção que às vezes ela, um pouco desenfreada, ela me fez um pouco de mal. Porque às vezes eu não queria estudar, não queria A gente não quer mais saber de nada, né? Eu não queria ir pro colégio, eu não queria fazer nada, eu não queria... Eu já sou sedentário de natureza, eu não jogo uma bola. Meu negócio era ficar em casa cantando o dia todo. É por isso que tem aquele jargão, né? Nicolau só quer cantar. Cantar, velho, eu queria cantar o tempo todo. Então, desde o primeiro dia, eu falei, cara, isso aqui é a minha vida. Não, mas tem uma hora assim que tipo assim, vira a chave e tu entende assim, não, isso aqui é o meu chamado, eu vou começar a trabalhar nisso aqui de forma assim, profissional, que pra mim tu trabalha de forma profissional, mesmo servindo ali na igreja. Sim. Quando foi assim, porque eu me lembro que não demorou muito, tu saiu da... Sim, eu saí da Mais. Do Mais, né? Eu saí da Mais em 2011. Engraçado. Em 2011 foi o ano que eu entrei na Mais, né? E foi o ano que tu saiu. E foi nesse ano mesmo que a gente se conheceu. Meio se conheceu, foi, se né? cruzou. Eu chegando e tu saindo. Sim. A gente se conheceu. Eu esperei só que a gente tinha uma agenda, né, de cantar num evento que lá tem todo ano. Eu esperei para poder cumprir a agenda com a equipe, isso aí, a Festa dos Tabernáculos. Festa dos Tabernáculos. Foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Foi aquela que João Batista não deixou da Neves. Foi mais ou menos isso. Aí eu saí, fiquei procurando uma igreja pelo Quatraque, porque eu convivi minha vida toda, a igreja ali do lado de casa. A Iba meio que, pô, mas a Iba é longe. Tu chegou a pensar na Iba? Eu cheguei a pensar, mas, cara, na época eu não tinha carro. Pô, tem que pegar ônibus para ir pra igreja. Eu passei 13 anos da Mais, andando uns 3 minutos para chegar na igreja. Aí era... Aí eu falei, cara, a Iba... Aí eu fiquei me consultando a minha motivação. Tipo assim, será que eu não tô indo só porque é uma igreja grande e tal? Mas tu passou um tempo assim... Passei um off, tempo, né? Eu passei assim... um tempo off. Porque eu cheguei... eu saí da Mais em 2011, né? Aí eu fui para uma igreja que tinha sido aberta no Quatraque, né? Da igreja do Pastor Matos. E essa igreja fechou. Fiquei 2012 até 2013 nessa igreja. Final de 2013, aí deu uma esfriada, não estava indo mais para a igreja, não estava indo para a igreja nenhuma, a igreja tinha fechado. Aquela esfriada, aquela desviada básica, né? Eu estava com, sei lá, com 19 para 20 anos, mais ou menos.
Foi nesse período. Aí eu falei, não, cara, não dá, minha vida é na igreja. Não dá certo, não dá, eu não sei viver na loucura. Aí foi uma coisa que a igreja me estragou no bom sentido. Eu não sei viver na loucura. Cara, quando a gente, assim, é intenso, né, na É, nossa vida, assim, na igreja, com Deus, a gente tem esse lado positivo que a gente não sabe. não A gente dá. até tenta, né, Nicolau, fazer merda, mas a Não, gente volta, não, né? ó, não dá, não dá. Assim, eu falei, cara, eu tenho que. Porque por um lado eu pensei assim, cara, eu perdi minha vida toda na igreja. Uhum. Então eu não aproveitei, vem aquela crise existencial. Aí tinha uma hora que tu começa a cumprir ali um roteiro, tipo, para dizer que tu tá. Aí eu falei, cara, velho, não é isso aqui não. Isso aqui não é minha praia, não. Aí eu lembro que um dia eu tava num lugar e me veio uma música na cabeça do Diante do Trono. Na época, na minha adolescência, eu gostava muito de Diante A do Trono. galera precisa saber que tu era fãzão, né, Eu era do fãzão naquela época. DT. Aí eu não tava mais ouvindo, né, e tal. E veio essa música, lembrou e tal. Aí eu fui pro meu quarto, botei o fonezinho de ouvido e comecei a ouvir essa música. E essa música é uma música que diz assim, deixa eu lembrar aqui o trecho. A música começou a cantar, quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Aí ela diz Me assim, segurei aqui pra não fazer a segunda a voz. vozinha do falsete, né? Aí tem uma hora que ela diz assim, te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável. Eu me vi naquela situação, falei, cara, como é que eu vou dar um louvor agradável para Deus? Aquilo me confrontou muito, aquela música. Eu chorei muito, muito, muito. E disse assim, cara, eu preciso voltar para uma igreja. Pode ser qualquer uma, em qualquer lugar. Mas eu tava meio assim, não pode ser qualquer igreja também, porque eu tinha vivido algumas coisas muito desconfortáveis, da mais e tal. Sim. E aí, tu tava indo pra Iba nessa época, 2013. 2013. Ali, meio de 2013, ali, É, meio do ano. aí tal, aí tinha uma galera que tava desviada junto e todo mundo começou a Tava visitar. todo mundo no mesmo barco. Todo mundo voltando pra igreja e tal, e a gente começou a frequentar Iba. Eu lembro que eu fui numa conferência de família do pastor Ricardo Vasconcelos. O primeiro culto que eu fui, no segundo, no terceiro, eu me senti muito em casa. Aí eu falei, cara, que loucura. Quando terminou essa conferência da família, eu disse assim, eu vou ficar aqui. Aí eu falei contigo, né? Uhum. Tu abriu uma célula na minha casa, pai, Cara, tu Isaac. acredita que às vezes eu me esqueço disso, Nicolau? Eu me Sim, esqueço dessas histórias. sim, sim. Tu lembra que eu te vamos pra Iba e tal. A Iba é legal, eu fui pra Iba, né? Tinha essa história Tem aí. essa classe, esse áudio clássico, né? É, Aí bem legal. aí conheci Isaac, né? E começamos a caminhar juntos. E eu tô na Iba desde essa época. Mas aí eu. Não. Mas tu foi pra Iba em 2013, mas eu fui em 2014. Porque eu tenho uma foto do meu primeiro dia na Iba. Foi em maio de 2014. É aquela foto eu, tu e Pamela. Yes. Essa foto mesmo. Essa clássica, Essa né? clássica. Aí a gente. Tô na Iba desde essa época. E é uma igreja que eu amo demais. Todo mundo, né, cara? Nossa igreja é uma igreja preciosa demais. Eu também. Não, acho que o culto que eu fui lá não foi um culto, foi uma adoração profética. Quem tava lá era Cirilo, Daniel Alencar. Só pesado. Naquela Cara, época que tu entrava na igreja, tu acendia a já tinha um igreja. pozinho assim, uns brilhos, já tinha um Tinha pad essa ligado o parada tempo mesmo, todo. né, cara? Que ele tinha Nesse negócio de dia que brinco eu de ouro, de fui, dente de ouro, né? eu não Eu me lembro perdi direito, essa tem um época, negócio cara. assim ele abre a sua mão e eu abri, cara, e eu vi aquele negócio, eu disse, Eu tinha vontade de ir num eu culto desse, não me acredito encher que de isso está relógio, de acontecendo pulseira, comigo. transformar tudo em ouro. Porque eu pensava assim, não, cara, eu pensei assim, isso não vai acontecer comigo. Até porque eu tava voltando, né, pra igreja, eu me sentindo todo indigno, né? Sim. Cara, quando eu abri minha mão assim, eu olhei assim, um negócio brilhando. Dourado. Aí tu... Aí eu posso me reconciliar agora, né? Aí eu me senti... Tu precisou de um sinal. Foi, mas aí, sabe quando que eu me reconciliei de verdade, cara? A Iba tinha um culto
dia de quinta, Sim. era chamado de culto da dedicação. Eu lembro que tu era fã desse culto mesmo. Quem costumava pregar era pastor Guto, Sim. né? Que não está mais na IBA, tem um ministério próprio. E quem fazia o louvor era Mário Marques. Sim. Mário Marques pegava o teclado dele com o e pé. descia o céu com força. E pegava o outro que ele botava uns passarinhos lá. Meu amigo, aquilo ali pra mim, eu fechava meus olhos, eu pensava assim que eu tava no meio de uma floresta. Cara, e eu me lembro que teve um o que eu me reconciliei. Aí eu me lembro das palavras, Senhor, tira de mim tudo que me atrapalha. Meu Deus. Aí eu fui pro culto na outra semana, na quinta, roubaram o meu carro. Caraca, que loucura. Bicho, na hora que aconteceu isso, tava eu e Fabrício, que o cara veio com a arma e disse assim, ó, sai que isso aqui é um assalto. Tu sabe que isso era um arcanjo, né? Não era um assaltante da linha. Aí eu linha. desci do carro, entendendo perfeitamente o que era. Tá aqui, ó, documento, tudinho. Isso é Deus, foi a minha oração, o Senhor Deus me deu, Deus me atendeu. Tomou. Cara, aí eu me lembro que eu saí assim para a porta da igreja e foi a primeira vez que eu percebi a pastora Flávia assim, né? Eu não sabia quem era, né? Ela veio, meu filho, levar o seu carro, vamos orar. Aí a gente ela orou. viu o assalto. Ela estava na porta. Ela tá sempre pronta para essas paradas, vamos né? orar, Ela é faca né? na caveira, né? Aí a gente orou ali e tal, e ela falou assim, meu filho, tu tá muito tranquilo. Aí tu é porque Deus já tinha... disse, pastora, deixa eu lhe explicar, né? Cara, aí ela me conheceu ali, né? E depois eu conheci Isaac, a nossa história ali na IBA foi tudo ali próximo, junto, né? Tudo junto. Foi aquela tudo resenha junto ali, a vertical, né? 2013 para 2014. Mas sim, a história que hoje não é minha, é tua. Não, essa história, ela é antagônica, ela é clássica. Mas, Nick, aí tu entrou na geração vertical, né? Com Isaac e tal. Entrei. E o louvor lá na IBA, assim, como foi, todo o processo que tu entrou logo no Lança-Chamas, né? Para quem não sabe, o Lança-Chamas é um culto de jovens da nossa igreja, né? E aí tem uma banda, tem um ministério específico só para esse culto. Cara, foi o seguinte, quando eu cheguei na IBA, 2 meses que eu cheguei na IBA, teve um teste. Eu falei, eu não vou fazer o teste, porque eu tô conhecendo a igreja, eu quero chegar com calma, porque eu já sei como é que é a rotina do ministro de louvor. Eu quero chegar, eu quero fazer escola de líderes, eu quero fazer escola de não sei o que, fazer tudinho bonitinho, fazer tudo. Passou esse teste, não fiz, bacana, legal. Aí, pelo meio do ano, acho que não lembro, lá depois do meio do ano, veio a primeira escola de louvor e adoração da IBA, que era interna. Era só para membros da IBA, para a galera do louvor, mas para membros da IBA. Eu lembro que tu foi a pessoa que insistiu para eu fazer. Eu falei, não, pô, eu não sou do louvor. Tu tá vendo? Eu não lembro dessas coisas. Aí tu disse assim, não, pô, a pastora Flávia marcou uma reunião com todo mundo que é envolvido com música. Eu falei, mas eu não sou envolvido com música aqui. Eu tava desativado total. Não sou, vem. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou. Se me botarem para fora, eu vou embora. E aí, tá bom, bacana. A gente fez a escola e foi um treinamento muito legal. E eu me lembro que eu me inscrevi, tinha várias oficinas no sábado. Nicolau, desde aquela época, já era uma visão de louvor diferenciada das experiências anteriores. Já era um pouco, né? Já tinha essa... E eu gostei muito, me apaixonei por isso. Mas eu não, como eu falei, eu não fiz logo esse teste para que não fosse algo de impulso, de emoção. Né? Eu queria realmente entender o que eu estava fazendo. Aí eu cheguei e tu sabe que eu sempre gostei de ter meus microfones, meus equipamentos. Eu sou um vocalista um pouco diferenciado do restante da galera. Aí eu chego lá e me inscrevi na oficina do som da equipe técnica, o pastor Petrarca, que é o pastor do som da igreja. Eu cheguei lá, me sentei e tinha uma galera lá que estava para fazer esse treinamento de equipe técnica. O pastor montou um set lá, botou uma mesa, botou um PAzinho, botou vários... E ele botou vários microfones. Botou microfone condensador, dinâmico, ele mexeu com o teu coração. Ele botou vários. Aí ele disse assim, e você, meu irmão? Nunca te vi por aqui e tal. Não, eu cheguei na igreja aqui agora e tal. Tu mexe com essa parte de som? Eu falei, não, eu sou vocalista. Aí ele, vocalista? Vocalista...
Cara, tá aí uma coisa diferente. Pronto, agora eu tô entendendo por que o pastor Pet, Eu ele ganhei o tem coração dele. foi bem aí. Foi bem. Aí ele disse, é mesmo? Aí eu falei, pois é, eu gosto, eu tenho meus microfones. Quais são os microfones que tu tem? Na época eu tava armado, eu tinha 2 Shure Beta 58A e um SM58. Ele falou, cara, e tal. Aí ele disse, pois pronto, tu vai me ajudar aqui. E essa foi minha audição para entrar na IBA. Olha como Deus faz as coisas. Uhum. O teste já tinha passado há muito tempo, né? Eu não fiz. Aí tu vai cantar em cada microfone, que é pra galera entender como que é a sonoridade de cada microfone. Tu começou a dar um apoio ali pra ele. Isso, era pra cantar no como é que fica o som no condensador, como é que fica o som no cardioide, E eu peguei uma música que é uma música que explora bastante os recursos vocais, né? Eu falei, cara, eu vou fazer... Mas foi estratégico. eu vou fazer um negócio bacana aqui também e tal. Porque, né, pastor Petrarca tinha um cabelão e tal, ele parecia um americano e tal. Aí ele parecia muito com o engenheiro de som da Lagoinha, o André Espíndola. Aí eu fui e cantei. Aí ele, pô, cara, eu gostei da tua voz, eu gostei e tal, bacana. Beleza. Aí passou a escola de louvor, bênção, meu certificado eu tenho até hoje. Primeira escola de louvor, 2014. Aí, 2015, sei lá. Aí... A minha segunda audição, né, sem ser audição, Sim. teve uma macrocélula, uma megacélula da rede. Da nossa rede, que não era época a rede Mais Que Canções. E tu disse assim, Nick, vamos? Aí eu falei, não, vamos, só pra tu dar um apoio pra Isaac. Disso aí eu me lembro. Isso aí eu me lembro. Levei meus microfones, era só pra fazer o back. Chegando lá, nesse dia trocaram umas caixas do aprisquinho e tinham botado pro apriscão, porque tava preparando para a escola do fogo. Uhum. E tava um som confuso lá, tava ruim. Tava fraco. Tava fraco, tava sobra de médio e tal. E pastor Fred tava lá, pastor Fred já teve estúdio, ele manja de mesa, de som, essas coisas todas. E ele subiu lá na cabinezinha para mexer no som. Ah, essa história é boa. Aí ele disse assim... Canta aí, Isaac. Aí Isaac começou a cantar, ele equalizou e tal. Aí ele, mano, canta aí, bro. Aí eu comecei a cantar a mesma música lá e tal. Eu falei, pô, vou fazer um negócio bacana aqui agora. Eu lembro que ele tava mexendo na mesa. Quando eu comecei a cantar, ele fez assim. Só que ele voltou meio que pra não dar bandeira. Aí ele pegou, ele desceu e disse assim, Isaac, é ele que tem que cantar, não é tu. Eu me lembro dessa história. Cara, engraçado. Só voltando um pouquinho, porque eu me lembro dessa história de eu te convencer para ir cantar. Eu fui falar com o Isaac primeiro, né? E porque ninguém te conhecia ainda, sim, né? Sim. Só eu conhecia tu como cantor e tal. E aí Isaac ficou meio assim, mas ele canta e tal. Eu disse, canta, pô. Aí depois, mas ele canta bem. É porque eu não tenho cara de cantor, né, velho? Eu não aí o tenho rapaz, confia em mim, tu vai ver lá. Bota ele só pra ficar fazendo back lá, segunda voz e tal. E foi essa, não sei nem se tu sabia disso. Não sabia. Aí eu lembro que eu fiz muito back de Majestade, Majestade. Isso, as músicas que a gente tocava e tal. O pastor viu que eu dividia a voz e tal. Aí, pastor Rodrigo chega, faz uma reunião e diz assim, cara, o culto de jovens está zoado. O culto de jovens de Itaíba estava tão zoado. Eu lembro, tava devagar. Que, tipo assim, a equipe que estava escalada para ministrar o louvor sábado não ia para ministração. Tava largado. O pastor tinha que ir lá na casa de Guilherme Aires, que morava perto. Guilherme, fazer um voz e violão aqui, pelo amor de Deus. O pastor Rodrigo disse assim, vamos girar essa chave. Eu quero uma banda, repertório diferente, eu quero todo mundo colorido, quero um negócio mesmo pra cima. E ele chamou Gabriel Brígido, que vai vir aqui no pod. Aí tava na reunião. Olha como Deus faz. Tava pastor Pet, pastor Fred, Gabriel, Isaac, ele e mais algumas pessoas que eu não lembro. E aí, Gabriel fez uma lista de pessoas. E o pastor disse, não, eu não quero ninguém que já é do louvor, eu quero caras novas. Jogador novo, né? Jogador novo. Aí eu peguei, alguém mencionou meu nome para Gabriel. Para Gabriel, cara, mas eu não conheço e tal. Quem é? Rapaz, ele tá acho que foi Isaac, né? Pastor Isaac. Rapaz, ele é da minha célula, da minha rede, cara, canta bacana. É pastor Fred.
Ah, é aquele? Lembrou. Ah, cara, pode confiar que é bênção Aí e tal. pastor Pet também Aí pastor lembrou. pede. Então Deus ele faz as coisas dessa maneira. Ligou. Ele vai organizando. Eu não precisei fazer teste. Na verdade, eu nunca fiz um teste na minha vida. Porque Se tu for ver mesmo, na verdade, tu fez vários eu testes. fiz vários, só Tu que não fez- informais, né? É, Informais. Foi por indicação. Foi um. Como é que chama? É um pistolão. No pistolão. Aí eu lembro que nesse dia eu tava numa tribulação doida, cara. Meu telefone começou a tocar um número desconhecido, eu não vou atender. Eu não sei que eu não vou atender. Aí ele ligando, insistindo, era Gabriel. Cara, meu nome é Gabriel, eu sou daqui da IBA, a gente tá querendo fazer um projeto aqui, não sei o quê. foram quantas horas essa ligação? Uns 25 minutos. Só pra comer. E eu queria marcar uma reunião contigo aqui. Ele totalmente cheio de dedos. Sem te conhecer, Sem né? conhecer, Eu pô. imagino. Eu falei, tá bom, mano. Nessa época eu tava dando uma aula de canto lá na Vila Paco, numa igreja Meu lá. Deus. Era um negócio altamente cansativo. Outro dia eu passei por lá e disse, meu Deus. Foi aquela igreja que a gente foi ministrar, que eu disse assim, Foi, a Nicolau, gente foi ministrar, a tu galera... nunca mais vem aqui. Foi, a gente foi ministrar, aí o cara me chama no final e diz assim, tu tem que dar aula de canto aqui. Aí eu falei, tá bom, foi alguma loucura na minha cabeça. E fui. Aí marquei a reunião, fui lá com o Gabriel. E a gente tava fazendo os ensaios e tu gravou os ensaios. Tu lembra? Meu Deus, eu tô ficando broco. Tu lembra que a gente, lá no Top Studio, tu botou um microfone na bateria. Ah, sim, entendi. Foi o material que eu tinha e mostrei pra Gabriel. Foi mesmo, Ele cara. totalmente desconfiado, mas tu era de qual igreja e tal. Gabriel desconfiado. Aham. Aí tu era de qual igreja e tal, mas tu veio pra cá tem quanto tempo? Ah, mano, entendi e tal. Tu tem alguma coisa aí pra eu ouvir? Aí eu peguei, eu falei, cara, tá um ensaio aqui, mas tá sujo o som e tal. Uhum. Aí ele, tá bom. Aí ele pegou o fone, ele começou a ouvir, aí o rosto dele foi mudando. Abriu, né? Porque ele tava recebendo 4 pessoas, sendo que 2 ele não conhecia. E tipo assim, ele tinha que se virar se não fosse legal. E eu era uma dessas pessoas. Tipo assim, aí foi um alívio. Aí a gente entrou e ele me explicou o projeto do Lança-Chamas. E eu falei, cara, eu sempre quis fazer parte de uma equipe onde as pessoas fossem empenhadas. Onde as pessoas fossem comprometidas. 100%, né? 100%, Todo mundo ali todo no mesmo ritmo, né? Porque, olha, isso é uma coisa, eu sempre fui o mais interessado das minhas equipes, anteriormente. Então eu queria uma equipe que todo mundo fosse chegando com tudo. E o Lança-Chamas era essa intensidade. Então foi um tempo assim que eu fui muito feliz. O Lança-Chamas foi pioneiro, né? Em muitas coisas no louvor lá da igreja. Foi a questão de trilhas, metrônomo, iluminação. Nessa época não podia desligar a luz da igreja. Só para tu ter noção. Não podia. Fumaça, me lembro. Deus me livre. Aí eu era um cara que eu ia pro culto domingo, sem ninguém. Eu ia, sentava, assistia o culto, terminava o culto, eu ia embora. Não conhecia ninguém e ninguém me conhecia. E eu apareci um sábado cantando lá, com a minha loucura, tira o pé do chão, não sei o quê, aquela doideira. E o Lança-Chamas foi acontecendo, né? Foi no começo, foi muita resistência, a galera meio não entendia o que era. Quem é essa galera aí? Tinha metaleira, tinha os metais, né? Tinha os metais e tal. E no começo a gente chutava o repertório para todo lado, porque a gente não sabia qual vai ser a praia. Então a gente tocava música de Thales Roberto, tocava música de André Malandro. Eu lembro. Até que chegou em 2015, final, segundo semestre de 2015, a gente começou a filtrar essa sonoridade. Foi uma coisa mais Hillsong, Israel Salazar, Planet Shakers e tal. Então o Lança foi um tempo assim, foi muito importante. Eu gostei muito de participar. Você passou quantos anos lá, Nicolau, no Lança? Foi de 2014, né? Porque foi no final, tipo, novembro de 2014 até 2019, se não me engano, 5 anos. 5 anos. Gabriel, teve o tempo que Gabriel saiu e tu continuou ainda, né? Foi, Gabriel saiu acho que em 2017, se não me engano. 2017. Eu acho que foi 2017 ele saiu. Não, acho que eu fiquei até 2018, foi. Agora, e Nicolau, assim, o Lança-Chamas, no começo, até pela proposta nova, né? Teve resistência, assim, de muita gente, tanto dentro do louvor,
como de fora, tudo, né? Ali na igreja de um modo geral. Assim. A galera achava que a gente era do diabo, simplesmente. Tinha umas treta lá com o negócio de com a luz, Tinha né? E muita tal. coisa, porque o diácono vinha, ligava a luz, e Gabriel ia, ligava a luz, e o diácono vinha. Isso era no culto, era o jogo de luz do culto. Nicolau, e as histórias de Gabriel, que ele tocava baixo, fazia luz, tocava num tecladinho e saía pra fazer PA, como era isso aí que ele fazia isso. Era muita loucura, porque nessa época ele queria fazer um conceito diferente, tal, bacana. E ele treinou do zero um iluminador. E, obviamente, um dia esse iluminador não pôde ir. Ele pegou o diabo da mesa de luz, pegou lá de baixo e botou aqui em cima. Então o baixo ficou aqui, ele soltava a trilha, mexia na luz, ele fez tudo menos tocar baixo nesse. Bicho, ele E eu tava ministrando, eu dizia assim, cara, esse cara é louco, velho. Que loucura é essa dali, ele mexendo na luz. Aí deu algum pau lá na... Aí eles, quando eu olho pro lado, cadê o cara, velho? Ele tá num corredor, chegando lá na cabine de som pra mexer alguma coisa. Ai, falei, cara, que loucura, que coisa doida. E nesse período, eu senti uma resistência muito dos pastores, porque eu era um cara que ninguém me conhecia. Ah, isso aí é Gabriel, difícil. Renato, todo mundo cresceu na IBA. Eu apareci lá do nada. Do nada brotou. Do nada. Era tipo, eu entrei na equipe principal, porque foi junto, né? Que veio a gravação do CD da igreja e tal. Quanto é que tá meu tempo aí? Eu já passei. Não, eu disse que eu ia ser o menor. Vai dar 4 horas aqui de podcast. Vai dar umas 4 horas aqui de quebra. Só de introdução. Os pastores não te conheciam. A pastora Flávia, ela não era muito com a minha cara. E ela deixou isso muito claro. Foi mesmo? Foi, tipo assim, eu chegava num lugar, ela falava e tal. Aí eu lembro que eu entrei na equipe principal, que na época era Unidos, na época era Iba Louvor, não era mais canções, né? Era uma adoração profética, eu tava lá ministrando, ela já tinha me ouvido no Lança Chamas. Uhum. E ela tava montando uma equipe. Aí ela chegou, aí montou a equipe do musical, participei do musical, eu ajudava ali nas divisões de voz e tal. Aí ela, aí ela gostou. Quando for uma conferência que tem todo ano, no período do carnaval, não é uma conferência de carnaval, é uma conferência no período do carnaval. Né? Enquanto que todas as igrejas se retiram, né? Conferência de carnaval é lá na Madre Deus, que é uma conferência de carnaval. Aí ela pegou, aí tá o pastor Fred ministrando, ela disse assim, meu filho, eu quero falar contigo, mas aquela coisa bem xerifona, falei, né? Tá bom. Não, é porque eu quero que você me ajude aqui nesse período aí do carnaval, porque não sei quem não vai poder e tal, não sei o quê. Aí eu fiz uma besteira de dizer assim, não, que dia é o ensaio? É terça-feira à noite. Eu falei, rapaz, eu não posso porque eu tenho célula. Sendo que ela era a pastora ela, quem é teu líder? Eu falei, Isaac. Ela, deixa que eu falo com ele, você tá liberado dessa célula. Ela te liberou bem ali? Bem ali. Eu não estava entendendo o poder espiritual dela. Aí rasgamos para esse ensaio, cheguei lá no ensaio, ensaiamos, fizemos uma conferência. A conferência foi o meu outro teste, né? Terminou a conferência, ela me botou na equipe. E foi caminhando, porque nessa época o culto era muito polêmico, então todo mundo era meio atrás, assim, com a galera do Lança Chamas. Aí chegou... Hoje isso já tá bem melhor. Né? Tá tranquilo, ninguém nem liga mais. Eu dei bom dia, o sol nasceu na fazendinha, pastor Joaquim até riu, então já... Tipo assim, todo mundo já entendeu. Já entendeu. Tipo assim, é uma loucura, mas é um louco bacana, é um louco que tá servindo aqui há muitos anos. É diferente de insanidade. Tá entendendo? É uma loucura, tipo assim, mas é o filho da nossa casa. Hoje em dia as pessoas me conhecem, na IBA, né? Aí foi passando o tempo, ela começou a reestruturar o louvor, que foi uma virada louca no louvor da igreja. E aí eu lembro que do nada ela... Tu fez parte, né, Nicolau, desse processo assim, de reconstrução. A gravação do CD foi muito especial. Eu nunca pensei que eu fosse só lá no CD participar. Falei, velho, CD da igreja, ó. Cara, se eu pudesse pelo menos fazer o backingzinho ali de fundo, Porque eu pensei assim, velho, eu cheguei aqui agora. Polêmica em cima de polêmica. Ninguém vai me chamar. E tem pessoas aqui que estão servindo há 20 anos. Essas pessoas vão ter prioridade, não eu.
Sim. E aí ela me liga, o Márcio Melo, que eu fui o produtor, estava aqui em São Luís. Isso foi já 2016, né? 2016, 2015, já tava 2016. eu já estava alinhado, já estava bacana, cantando no clique, pá, bacana. Aí ela me chamou e disse assim, meu filho, eu quero que você veja. Ela já tinha virado a chave, ela mudou, o pessoal me chamar de meu filho e tal. Virei o filhão dela. Aí, quando foi... Ela me chamou e disse assim, olha, o Márcio vai estar lá na igreja, tu vai cantar 3 músicas lá pra ele, vai gravar uma guia e ele vai decidir depois qual a música que tu vai gravar. Aí eu lembro que eu cantei Venha Me Encher, que foi a música que eu gravei. A música do pastor Joaquim, Fonte de Vida. Não, envia-me, Senhor, envia-me, Senhor, aos bêbados e drogados. É uma pegada meio Nelson Gonçalves. E eu cantei, acho que foi a música de Marquinhos, Poderoso, que é linda essa música. Que ficou gravada no final na voz de Flavinha. Flavinha Trovão, acabando com tudo, cara. Ela destruiu, arrebentou a boca do balão. E me deram Venha Me Encher, eu não conhecia Venha Me Encher. Aí eu peguei a música, eu falei... Aí eu me toquei assim, velho, eu vou só lá no CD. Você ainda não estava entendendo a proporção, jamais, né? porque a galera não dá, eles não dão muita informação. É só, vai lá e faz isso aqui, tu não sabe meio que tu tá fazendo. E gravamos esse CD depois. Foi o primeiro CD do Ministério do Louvor, né? Na verdade, não. Há muitos anos atrás gravaram um CD com o pastor Joaquim cantando. Esse seria um segundo essa CD, mas mais moderna, nessa proposta, né? mais canções e tal, que era um nome que já existia do pastor Fred. E no dia foi tudo muito rápido. Tanto que no dia do lançamento, foi uma adoração profética. O pastor Fred chegou para mim na passagem de sonho e disse assim, Nick, eu não tô seguro na letra de Temendo a Graça, que é a música tema do CD. Essa daí ninguém sabe, essa história. E eu também não tava, porque tudo aconteceu muito rápido. Muito rápido, né? A gente sabia os refrões, as divisões de voz e tal. Mas de estrutura nem... Cara, não dava. A galera não tava tão segura. E eram 12 músicas, sei lá, 14 músicas tem naquele CD, 16, não sei. Era mais de 10 músicas. E ele disse assim, quando eu parar de cantar, eu vou te olhar, eu dou uma piscada e tu entra cantando. Aí, beleza, eu falei, bacana, beleza, pastor. Começou a música, no verso 2 ele esqueceu, e era o verso que eu também tinha esquecido na hora. Ele me olhou, eu olhei pra ele. E vocês ficaram piscando um pro outro, e pastora Flávia entrou. Entrou. Ela sempre segura resolvendo problemas da humanidade. Aí no final ele, cara, aí ele morrendo de rir. Aí cara, tu pra ele, cara. Ele, cara, eu pedi pra tu me salvar. Eu falei, cara, coincidiu de ser o mesmo trecho, a gente esqueceu. Aí ele, beleza. Então foi uma história muito engraçada. Foi um período assim muito intenso, de muito crescimento pra gente e tal. E aí foi a tua primeira experiência assim mesmo, né, mano? De gravação de um CD todo, sim. Eu fazia algumas poucas gravações, assim, né? Pô, mano, aí tu viveu experiências ali, assim, com Gabriel, né? Sim. No período do Lança. E no Mais Canções, enquanto a pastora Flávia esteve aqui no Maranhão, né? Que hoje eles estão lá em Teresina, né? Qual é a tua avaliação, Nicolau, assim, desse teu tempo com o Gabriel e com a pastora Flávia, assim, o que tu para pra pensar, o que tu mais aprendeu com cada um? Olha, tinha uma coisa que a pastora Flávia fazia. Uma vez por mês ela reunia os líderes de adoração. E ela nos discipulava como líderes de adoração. Eu tenho até hoje os caderninhos. Ela sentava com a gente para falar sobre louvor e adoração, sobre sacerdócio, sobre adoração, sobre o que o ministro de louvor. E na mesma intensidade do outro lado, Gabriel falando de metrônomo, de gravação, de figurino e tal. Então eu entendo que Deus estava me treinando dos dois lados. Rapaz, isso meio que te completou, né, Nicolau? Isso, porque a gente tem no meio do louvor, sempre tem aquela galera que é os mais técnicos e pouco espirituais, e os que são muito espirituais e deixam a desejar, né? Canta mal, toca mal e tal. Então eu sempre, desde sempre, eu entendi que eu posso ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu posso ser
um excelente cantor e um excelente líder de adoração, com uma vida no altar e tudo mais. Cara, a pastora, é isso que eu digo, assim, Gabriel trouxe algo novo, né, para a igreja, na Sim. questão técnica, né, ele Sim. trouxe, e a pastora trouxe uma outra área na questão mais espiritual, né, e os dois se uniram, né, e no meu ver, assim, se tornaram a visão, assim, de louvor, assim, da igreja, né, Foi cara? um destino. Porque ela participava de uma reunião que tinha na Gateway Church. Ela era uma reunião com ministros de louvor do mundo Do todo, mundo, né? que eles sentavam numa mesa redonda uma vez por ano para conversar sobre adoração profética. Não é o evento da IBA Adoração Profética. Sobre o que Deus quer comunicar com a terra. Então, tipo assim, esse ano a gente vai falar sobre o quê? Sobre o Cordeiro de Deus. Então as músicas falavam sobre o Cordeiro de Deus. Esse ano a gente vai falar sobre rompimento, né? Vamos falar sobre rompimento. Então havia uma comunicação... Era a boca dela, né? Rompimento. Rompimento, é. Então havia uma comunicação global de ministros de louvor do mundo todo. E ela, olha o privilégio, ela ia e trazia essa visão para nós. Tipo assim, eu tinha acesso a informações, a conteúdos que eu não teria, porque primeiro que eu não... Se não fosse por meio dela ali, né, jamais teria. Então ela tinha essas reuniões uma vez por mês de discipulado para falar sobre chamado, sobre propósito, sobre sacerdócio, sobre tudo que era do louvor e adoração. Então eu tenho algumas anotações, então foi um período assim de muito crescimento mesmo. Tipo assim, a pastora Flávia, ela é uma grande líder de louvor. Ela é tua referência, Nicolau, na igreja, assim, Olha, de líder de louvor, de sim. liderança, Ela não é assim. ela não é a melhor cantora do mundo, Sim. mas ela é a melhor líder de louvor que eu já tive. Líder, né? A qualidade dela como líder ela tem um incomparável, poder né? de gerenciamento muito grande, um poder de influência muito grande. Eu tenho uma história engraçada, pesada com ela, logo no começo. Eu contei uma vez essa história para ela, ela morreu de rir. Ela não lembrava. Marcaram uma música e ela me deu, na equipe principal, um evento, ela me deu uma música para eu solar. Sim. E foi uma semana altamente corrida e não deu tempo de eu pegar a música com segurança. Eu gosto de ensaiar com segurança. Não pegou com excelência, assim. Não. Aí chegou no ensaio, ela pegou e disse assim, agora nós vamos passar a música tal. Vai, Nicolau. Aí eu falei, pastora, eu não estou muito seguro nessa música. Ela disse assim, eu não quero saber. Na lata. Eu falei, não, mas a senhora... Não, pastora, mas é porque não deu tempo, ela não justifica. Eu falei, não, pastora, mas é porque essa semana eu fui fazendo isso que ela não justifica. E eu sou, obviamente, mais alto que ela, né? Mas ela estava me olhando de cima para baixo. Não justifica. Eu não sei como ela conseguiu fazer isso. Mas ela disse, não justifica. E cada desculpa... Ela cresceu para cima de ti. Cada desculpa que eu dava, eu falei, não, mas não justifica. Não justifica. Foram uns 10. Ela disse assim, nada que tu me falar justifica. Eu tô trabalhando em 8 empregos e eu peguei minha música. Aí eu entendi, naquele dia, Del, eu tinha 2 opções. Ou eu me magoava, me feria, ou eu entendia que não justificava mesmo. E continuava, né? Era. E eu peguei aquilo ali pra minha vida. Não justifica. Então, tipo assim, hoje as pessoas me perguntam assim, cara, como é que tu consegue estar ali, coral, célula, 2 equipes de louvor, faculdade, a aula de canto. O teu empreendimento. Não né? justifica. Qualquer desculpa que eu dê não justifica. Então eu peguei isso pra mim e eu falei, cara, não tem jogo com essa mulher. Grande ensinamento, né, mano? Eu falei, velho, não tem argumento com ela, eu tenho que chegar aqui com a música pronta. Então foi um grande marco pra mim. E, Nicolau, e isso aí dela, assim, ficou no louvor. Ficou, não Mesmo justifica. ela foi embora e tanto é que hoje Não a gente justifica. vê os líderes de adoração. Não justifica. Parece que são várias... Não justifica. Várias Flávias, não justifica. Não justifica. Ela tá até hoje dizendo isso pra ti. Quem tá falando isso aqui é ela, não sou eu. Ai, cara, Nick, mas, cara, é muito claro que os ensinamentos, tudo que a pastora Flávia derramou sobre vocês, a gente vê, eu vejo que ficou na tua vida, né? Assim, hoje tu é um líder de adoração excelente, exemplar ali na igreja, né? Hoje quem tá na liderança é Dani, né?
Eu vejo Amigão, como o Dani conta muito contigo e confia muito, né, mano? sim. Mas assim, como é esse desafio hoje pra ti? Tipo, é hoje tu que te vê nesse papel de ter várias responsabilidades, né? Com Sim, ensaio, com várias ministrações, sim, sim. é, tem o teu negócio de aula de Sim, canto. sim, eu tô abrindo um outro negócio agora em É, 2022. Meu Deus, não sei como é que vai ser, mas vou. conta pra gente, Nicolau, qual é assim, como é que tu faz assim no dia a dia mesmo, de forma prática? Cara, eu sempre trabalhei com agenda. Primeiro, eu sempre tinha uma agendinha. Eu não tenho uma parada que eu sempre ando com uma mochila. Aham. Minha mochila sempre tinha uma agenda. Aí eu consegui migrar pro digital, pra agenda digital, graças a Deus. Então, hoje eu uso o Google Agenda, porque sincroniza tudo no celular e no computador, isso facilita a minha vida, 1000%. É... E aí, hoje, o que é que eu faço? Eu sempre trabalho com muita antecedência. Por exemplo, o coral. Hoje a gente está com 56 pessoas. Então, assim, liderar uma equipe de 56 pessoas não é fácil. Por exemplo, uma equipe de louvor comum, normal, banda, né? Ela tem de 10 a 15 pessoas. E já é difícil, porque são 10 cabeças, são 10 Uhum. pessoas, são 10 imprevistos, são 10 problemas. E uma equipe com 56 pessoas não é brincadeira. É loucura total. Então, eu faço tudo com muito planejamento. Muito planejamento. Tudo eu tenho que planejar muito. Por exemplo, eu não chego no ensaio do coral para tirar a voz, eu já chego com tudo pronto. Às vezes mando antes as vozes. Dentro do coral eu tenho uma secretária, a É Fabine. bom, né? Eu tenho líderes de naipe, então eu tenho um líder para os tenores, uma líder para as contraltos, uma Tu líder para as delega, sopranos. né? Onde tu Muito, pode, tu muito, delega, porque muito. senão Inclusive, a vida deleguei do mais. crente fica Não, muito isso não é cansativa. impossível. Aí eu deleguei mais dois agora. Agora são dois líderes de cada naipe. E agora eu criei uma equipe de cerimonial dentro do coral. Então todo ensaio nosso tem uma mesa linda, tem café, tem biscoito, tem bolo, tem. Parece que agora tem até no Mais Canções. Eu não sei se foi essa ideia de vocês que Não, acabou já influenciando. tinha, mas quem fez primeiro foi o coral. Foi, né? E é uma mesa linda lá no ensaio, parece que tá tendo uma festa. Na festa. É porque a galera para e tal. Excelência, né, cara? É porque assim, a coisa que eu mais entendi na minha vida, a coisa mais importante do mundo, e eu tinha dificuldade com isso, são as pessoas. A coisa mais importante. Olha, o pastor Tiago Brunelli fala o seguinte: os momentos mais felizes e os mais tristes da sua vida você viveu com e por causa de pessoas. Então a gente tem que saber lidar com as pessoas. Relacionamento, né, cara? E o coral ele já tinha sido, desde a época da pastora Flávia, que rolava essa história de coral. Mas era uma coisa chata. Então a gente fazia meio que assim, não. Era uma dinâmica que não era interessante, não era Não, era uma atrativo, coisa né? assim, ninguém queria, porque é muita gente é muito problema. Aham. Então a gente fazia, pá, e largamos de mão, pá. Aí veio o maestro, tocou o coral, depois ele foi embora de São Luís de novo. E Dani chegou pra mim e disse assim: eu tenho um desafio pra você. Eu quero que tu fique com coral no musical de 2019. Eu falei, tá bom, mas só o musical, depois não tem mais. E o sonho sempre era que o coral ministrasse culto de ceia. Aí eu falei, tá bom, beleza. Aí, quando foi nesse de agora de 2020, eu falei, cara, eu vou fazer, mas eu vou fazer mesmo com todo o meu coração. Eu vou amar essa galera. Eu tinha passado por um processo de avivamento pessoal. E aí eu entendi isso, cara, eu vou realmente me preocupar, eu vou colocar meu coração, eu vou me importar com as pessoas. Saber o que aquela irmãzinha lá do meio, como é teu nome, como é que tu tá, como é que tá a tua vida, como é que tu tá passando, eu vou almoçar na tua casa, entendeu? Essas coisas Aham. assim. Foi Eu já ente- criando um relacionamento com é, todo mundo ali eu devagarzinho. não era mais uma coisa de massa. Eu falei, cara, eu vou colocar meu coração nesse negócio. Botei o coração mesmo e a gente criou uma família. A galera realmente é muito empenhada, a galera é muito tranquila, muito bacana. E eu cheguei e juntei essa galera, eu esqueci o que eu ia falar agora, mas a gente chegou e montou realmente essa família. De chegar, de Sim, sentar. e eu percebo, pô, que eles viraram assim uma comunidade mesmo. Sim, é uma igreja dentro Pra da igreja. onde tu manda essa galera ir, pô, eles vão e vai todo mundo de preto e vai todo mundo Arrumado, sim. Ah, arrumado e era isso, tal. era sobre isso. Eu entendi que tinham muitas pessoas
Porque o nosso foco são 90 vozes. Aham. Nós estamos em 56. Nosso foco é 90 vozes. Várias pessoas... E tu entrou, tinha quantas pessoas? Não, era tipo 20, 25, É. né? Porque juntou a galera lá na hora. Eu entendi o seguinte, muita gente que já não estava mais sonhando. Entendeu? Muita gente que estava desativada na igreja. Eu tenho 2 famílias lá. Tem que ter a mãe e o filho, o pai e a filha. Isso é muito especial. Aí, porque quando você está liderando, você não lidera... O Gerias falou sobre isso, acho que foi aqui. Foi. Você lidera a família. Isso é muita verdade. Cara, foi, né? Isso Perfeita é a fala muita dele. verdade. Isso é muita verdade. Aí, quando a gente vai ouvindo as histórias, e algumas dessas pessoas viraram meus alunos, né? E ali na aula de canto as pessoas vão abrindo o coração, porque a aula de canto ela é uma coisa diferente. É um tipo de prestação de serviço que você mexe com sonhos. Isso é muito louco. Em alguns momentos até vira um negócio ali de terapêutico ali, né? E vira Porque tu conversa muito pouco com a mais, pessoa. sabe o quê? Vira muito mais discipulado. Tem dia que não tem aula, pô. Tem dia que a gente só senta e conversa e ora e chora. Até porque quando a pessoa não tá bem, ela não tem nem como É. cantar, né, Nicolau? Então, esse projeto do coral, ele se tornou uma porta para essa galera sonhar de novo, para essa galera viver de novo, é uma motivação para ele, sabe? Eles vão, no musical do ano passado, tinha que usar roupa de época. E o coral, além de cantar, estava sendo figurante. Aham. Então, tipo assim, se eles botassem só um roupão antigo, tava bom. Cara, quando eu cheguei na passagem de som, que eu olhei as roupas com os detalhes, Os com detalhes. pedrinha, com miçanga, com a bolsinha. Foi um negócio mesmo bem feito. Aí eu entendi, falei, cara, isso aqui não é um musical, é a vida deles. Então isso fez todo sentido. Cada um foi responsável pela sua roupa? Cada foi um isso? é responsável pela sim, sua roupa. entendi. Aí eles mandam fazer tudo bonitinho. Tarará. Outro dia eu tava... E não tem clima de competição. Não tem, né? Não, né? É tranquilo, Cara. o ensaio é leve, eu chego lá falando loucura. Eles entenderam que Deus me usa dessa forma e eles me respeitam. Eu chego lá, falo loucura e brinco e me divirto e a gente produz. Teve um dia que eu disse assim, gente, vamos comemorar o aniversário dos aniversariantes do mês de outubro, sei lá. Certo. Fechei meu celular, coloquei no modo avião e deixei carregando. 1 hora depois fui estudar. Quando eu voltei, ele estava alugando uma casa em Passo do Lumiar. Então, eu acho isso muito legal, porque eu vejo que é uma equipe viva. Vamos gravar o clipe do Por Ele. A galera Cara, chega e mano, tá. essa experiência pra mim, essa experiência foi muito massa. Porque eu vou te ser sincero, até porque eu não conhecia, né? Sim, sim. Eu não sabia como é que era o ambiente do coral, como é que era a galera. E eu não sei se Rebeca sabe, mas até no dia eu tava muito tenso. Eu tava assim, Eu imagino. eu tava pensando assim, cara, isso aqui tá com uma probabilidade De dar errado. de dar errado, né? E, cara, a unidade deles, eu te falar, Nicolau, Sim. a unidade deles eu percebi que lá ajudou o clima, muito. né? Eles têm um clima, eles têm Onde eles chegam assim, tu transforma, percebe, né? Fica cara, leve. ali todo mundo se gosta, ali não tem indiferença. Não tem. E aí Eles começaram a cantar, passando som. e aquilo ali deles vai contagiando o ambiente. E aí, cara, eu fui respirando aliviado. E foi assim, foi marcante pra mim. Esse é o aspecto, pra mim, mais importante. É trabalhar o lado humano, né? Eu sou estudante de administração, né? E na administração a gente aprende muito sobre pessoas. Então é algo que, assim, quando tu ganha pra ti o lado humano, a produção ela vai lá pra cima, num nível estratosférico. Rebeca também gosta muito de falar sobre isso, né? Porque tudo se resume a pessoas, né? Tudo. Não tem como a gente desenvolver ou crescer em qualquer área. Sim. Se tu não entender que tu precisa primeiro ter sucesso no relacionamento. No relacionamento, né? É tudo. Porque por exemplo, quando eu pego um aluno, eu quero entrar na vida dele, eu quero entender. O que tu quer? Tu quer gravar? Por que tu tá fazendo aula de canto? Tu quer gravar? O que tu quer fazer? O que é isso? Ah, é um sonho. Cara, então vamos embarcar nessa parada aqui. Então vamos fazer. Então é um projeto que realmente é muito lindo, que eu aprendi a amar esse ministério e eu me sinto muito amado, muito respeitado por eles. É um desafio, é uma responsabilidade, né? Uma equipe grande, é a maior equipe hoje do Mais Canções.
Trabalheira, né, Mais cara? canções, para quem não conhece, né, que é o Ministério de Louvor da Igreja Batista do Angelim, ele é um grande ministério que é composto de 5 ou 6 equipes de louvor, fora o teatro, fora o coral, fora a equipe técnica, mídia, então são muitas equipes. Então, hoje eu me sinto muito privilegiado de fazer parte disso, sabe? De estar ali, de fazer parte disso, de colocar meu coração. Porque eu sempre penso o seguinte, por causa do nosso tempo que está avançando, mas eu penso assim, Tranquilo. por que tanta intensidade? Porque daqui a 5 anos, Eu queria te perguntar assim, por quê, né? porque é cansativo É tudo isso, Nicolau. muito, é muito, É cansativo, é mas assim, muito. onde é que está a tua motivação e o teu propósito Olha, por trás de tudo isso, né? a gente sempre tem que pensar o seguinte, quando a gente faz uma coisa mal feita, a gente está perdendo o nosso tempo, certo? Então, por exemplo, quando eu vou para uma aula de canto, que eu vou dar aula e aquele dia eu não estou bem, e se eu faço uma aula de canto mais ou menos, eu estou perdendo o meu tempo, que é o meu maior ativo. Então eu penso assim, cara, eu quero daqui a 5 anos olhar para trás e pensar, poxa, aquele período foi muito bom. Como as histórias que a gente contou, época de gravação do CD, Sim. lança-chama, pô, foi tão bom, foi muito bacana, legal. Então eu passo para eles, galera, daqui a 5, talvez vocês estão aqui hoje no coral, amanhã vocês não vão estar, ou eu quero que vocês vão pro louvor. Na última audição, nós já enviamos 8 pessoas para o Ministério de Louvor. Essas pessoas estão sendo treinadas. Não quero ficar com a galera para mim. Elas estão crescendo Não, eu também não quero musicalmente, reter, né? não. Eu quero, meu irmão, eu quero botar pra quebrar o tempo Entendi. todo. Então, tipo assim, eu quero que daqui a 5 anos eles olhem e pensem assim, poxa, aquela época daquele coral foi a melhor época da minha vida. E eu quero ter essa marca na vida dessas pessoas. De ter sido alguém que foi legal na vida dessas pessoas. Nicolau, te cortando aqui. Muita gente não sabe assim esse teu lado, né, pô? Sim. É Esse porque eu só vejo a propósito, né? loucura. Porque Aí a galera te vê como uma pessoa muito polêmica e eu não tal. sei, eu não sou polêmico. Eu Tu é sou muito autêntico. incisivo, Eu sou assim, né? autêntico. Eu sou Tu não abre autêntico. mão daquilo assim que tu tem como verdade, É, né? Falando de música, eu né? Tô sou falando de música, autêntico, eu sou autêntico. né? E às vezes as pessoas Elas não gostam. interpretam mal, né? É porque as Como pessoas. é que tu lidar com isso, Nicolau? Assim, Eu simplesmente não ligo. mas assim, tu sempre não ligou ou por um tempo isso te incomodou, assim? Não, eu simplesmente não Sim. ligo. Eu mando a merda mentalmente e cagando o tempo todo pra isso. Isso. Porque aí é que tá. Quando esse tipo de coisa acontece, porque assim, geralmente as pessoas, eu me importo com crítica das pessoas que me conhecem, que são meus amigos, porque são as pessoas que são importantes pra mim. Então, poxa, eu não quero ser chato pra ti, que tu é meu amigo. Entendi. Agora, pro cara que não me conhece, eu quero que ele vá cagar no mato. Mas, tipo assim, tu te considera impulsivo? Assim, Muito, eu sou tu impulsivo, eu acha sou assim que difícil. de vez em quando tu... Eu sou louco, sim. Entendi. Eu sou louco, eu entendo que eu sou louco, tranquilamente. Aí a galera que não perdoa, né? Nossa, tranquilo. E tem coisa que eu faço de mal, sabendo que vão falar, e eu faço justamente pra falar, porque é justamente sobre Esse é o isso. Nicolau. Tranquilamente. Então, eu literalmente eu não ligo. Inclusive, tem uma coisa que eu faço pra provocar mesmo. Porque é pra ver se essa galera se toca. Então eu tô preocupado com os meus amigos, eu tô preocupado com os meus liderados. Ou então com a tua Com a liderança minha, que te nossa, minha conhece, né, liderança cara? que me abraça, que me discipula, que me ensina, que me aceita, que me corrige, que trabalha comigo, que sabe, que me puxa a minha orelha quando eles são, a crítica deles é importante. Não de um bando de desocupado que conta fake, bosta, olhando, todos eles eu respondo aqui. Fake olhando meus cara, stories. esse negócio tá insuportável. Aí eu respondo, que fake bosta, hein? Até pra mim que é aberto, que eu não faço nada demais, o pessoal fica fazendo Mas aí fake pra olhar. Mas aí é que tá. A gente tende, isso é muito sério. Tem uma frase muito séria que diz assim, você inspira pessoas que fingem que não te veem. Então, às vezes tu tá fazendo esse podcast aqui, aí tu tá incomodando uma pessoa que tu não sabe. Que eu não faço Aí tu tá nenhuma cantando, ideia, tu tá tocando, tu tá incomodando uma pessoa que tu não sabe. Quem foi que falou, meu Deus, eu não sei se foi a pastora Keila ou foi a pastora Rosa, eu conversando com uma delas, acho que foi a pastora Keila.
que ela estava dizendo, né, que a partir do momento que a gente sobe ali no altar ali da IBA, a gente se torna uma pessoa pública e a gente tem que reavaliar É, todos os nossos comportamentos em redes sociais, né, e tal. é, E é isso eu mesmo. super concordo com ela, né? É isso mesmo. Eu tenho a minha preocupação do meu caráter com Deus, né? Às vezes o meu comportamento pode, por alguma coisa, provocar uma polêmica, ou alguma coisa. Mas mais importante do que a aparência é o meu caráter. O caráter. Né? Então, tipo assim, se o meu caráter diante de Deus, da minha igreja, da minha liderança tiver ok, quem não tiver gostando que for de isopor que se esfarele. Porque aí é que tá. Eu poderia estar com o caráter totalmente destruído, mas com a aparência bonitinha. E aí não serve de nada, Não né? serve, mano, não serve. Olha, a autoridade espiritual, ela não é comprada com número de seguidores, de curtida, de nenhum tipo de influência. Você pode ser influente no Instagram, em qualquer outro lugar. Mas sim, apareceu um endemoniado lá para tu expulsar o demônio. Tu tem autoridade no reino espiritual para tu expulsar esse Aí que o demônio. negócio pega, Aí né, a cara? aparência não serve para nada. A aparência não serve pra nada. A gente tá ali no louvor, é uma batalha espiritual, velho. É um negócio louco. É mesmo, é muita batalha. Muita batalha. Tem vários tipos de batalha. Então, Vários a níveis. gente tem que estar... Eu aprendi isso. Tá aí, durante muito tempo eu meio que me segurava, né? E aí Deus diz, não, tu não tá entendendo. Meu querido, não é o comportamento. Obviamente a gente tem que, né, se comportar. Eu não estou dizendo que a gente tem que se comportar. Mas, filho, é o caráter. Se o caráter tiver ok, seja você. Seja você. Seja você. Né? Que às vezes uma falha ali ou aqui a gente corrige, né? Corrige. E a gente corrige por quê? Por causa do nosso caráter. E aí vem Né? a liderança, os amigos, a comunidade, a comunhão, a galera que diz assim, epa, não é por aí. Ei, Nicolau, eu quero te fazer 3 perguntas relacionadas a todo o teu tempo na IPA. Tem umas perguntas aí também, né? Já vou fazer elas. Tá bom. Eu quero saber qual o momento assim que tu considera assim foi o ápice, assim, o melhor momento assim na tua vida com Deus, de modo geral, Certo. né? Foi, eu falo IBA porque é o maior tempo, né? Eu tive uma experiência muito pânico. Quando eu saí do Lança-Chamas, eu fiquei muito, assim, desnorteado, meio chateado. Foi ralado pra ti, né, cara? Mas, beleza. Aí, cara, mas isso não vai me tirar da presença de Deus e tal. Aí, passou o tempo, paraná, eu fiquei ali, largado. E eu tava espiritualmente muito mal. Sabe, eu desviado dentro da igreja? Sim. Tava desviado dentro da igreja. E aí, teve um dia, e aí eu disse assim, já chega. Preciso voltar para Deus, não é para a igreja, para Deus. E em 2018 eu me tranquei no meu quarto, fiquei 2 dias no meu quarto sem sair de casa, né? Sim, fiquei ali no quarto orando, buscando, tocando violão, adorando, lendo a Bíblia, orando, ouvindo louvor. Fiquei 2 dias naquele processo. E logo em seguida veio a adoração profética. Eu disse assim, eu vou para essa adoração profética. Cara, hoje está a maior propaganda da adoração profética aqui, né? Tá valendo, né? Tá valendo demais. Atenção, IBA, mande o meu ingresso aí, uma cortesia para mim. Depois manda para mim também, que ele tá vindo aqui no podcast. Aí, eu fui para essa adoração profética com meu coração completamente aberto e vulnerável à presença de Deus. Eu disse, Deus, hoje pode acabar com tudo. Hoje eu sou teu 100%. Aí foi o primeiro dia, pá, porrada. Segundo dia, acho que no segundo dia, cara, eu fui recebi, tipo assim, eu tava satisfeito espiritualmente e fui embora. Não fiquei naquele final todo, a galera lá no chão, vermelhinha, né? Lá, né, e tal. Fui pra casa. Quando eu cheguei no estacionamento, Deus disse assim, volta. Foi? Mentira. Deus disse assim, volta. Eu cheguei no carro. Antes de eu abrir o carro, Deus disse assim, volta. Aí eu voltei. E aí? Aí eu cheguei, tava na hora da imposição de mãos. Aí eu disse assim, eu vou lá. Voltei, entrei na fila da imposição de mãos. Quem que chegou para mim? Joaquim Neto. Cara, eu não me lembro. Foi
naquelas cadeiras azuis ali onde ficam os pastores, cadeiras azuis, eu estava naquele corredorzinho. Eu só me lembro dele falar uma coisa. E eu lembro que a minha perna faltou. Eu nunca tinha vivido uma experiência dessa. A minha força da minha perna acabou. Eu só lembro que ele disse assim. Ele puxou com a mão. Ele só botou a mão e disse assim: Deus, faz de novo. Que nessa época, muita gente estava desacreditado de mim. Mas foi. E ele disse: Deus, faz de novo. Só isso que ele falou e minha perna faltou. Cara, eu calculo assim que eu fiquei no chão, eu acho que umas 2 horas chorando sem parar. Minha cara ficou desse tamanho assim, ó. Fiquei umas 2 horas chorando e eu tive uma experiência muito louca, que eu tava deitado lá no chão chorando e eu comecei a sentir, era uma sensação como se o meu corpo estivesse levitando em alta velocidade, porque eu sentia, ora, o chão tá aqui, meu corpo tá aqui. Como é que o vento tá correndo assim? Nesse sentido vertical. É, porque o vento bateria no chão, ele não ia correr, mas era essa sensação que eu tinha. E eu com o olho fechado, mas eu tinha essa sensação, e durante vários minutos eu tive essa sensação. E eu tive a sensação que eu cheguei num lugar que era o céu. E era a minha sensação, eu sentia assim que eu estava no trono. Mas eu era assim, eu era essa bolinha aqui. Sim. E o trono era tipo um prédio de 5 andares. Eu era uma coisa completamente insignificante. Desproporcional, né? Era, e eu tava tipo assim, tá aqui o trono, né? O braço direito, o braço esquerdo, eu tava desse lado aqui, no cantinho. E eu tinha... E era a presença de Deus assim de uma maneira que eu tinha medo de olhar. E eu lembro que eu meio que abri assim o olho, mas eu tinha medo de olhar. Eu só olhei um pedacinho do trono. E aí eu chorava mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Eu tinha medo de olhar, obviamente, porque é muita... E aquilo ali me lavou. Eu sei que quando eu levantei dali, eu levantei uma outra pessoa. E eu levantei uma outra pessoa que é esse Nicolau que ama as pessoas no coral. E eu me lembro dessa época, Nicolau. Tu entrou numa vibe assim que... Pressão. E eu me lembro que tu era assim, até antes disso, tu era aquele cara mais pra cima, assim, celebração. Era só música de celebração, tira o pé do chão. E tu entrou numa vibe assim, só de adoração. Que eu me lembro que tu até ministrou em alguns lugares, sim, né? Sim. E ia com o pastor André e tal. Sim. E foi um tempo que... Girou uma chave. Eu lembro que teve um dia que eu tava ainda no Lança-Chamas, mas o Lança-Chamas tinha saído da cobertura do Mais Canções. Aí Dani pediu pra eu cumprir uma agenda com eles. E, tipo, era a minha despedida do Mais Canções. Cara, nesse dia, Deus me tomou de uma forma que nunca tinha acontecido na IBA. E no final, ela chegou pra mim e disse assim, virou uma chave na tua vida. Mas eu já sabia o que era. Era aquela experiência. E ali só confirmou, aí foi, né? Realmente, a partir desse dia, eu tava numa experiência com Deus muito louca. Eu pegava o microfone e não falava nada, velho. Não falava nada. Eu só pegava o microfone e começava a cantar. E a igreja desabava e vinha. Era uma coisa assim, muito nesse sentido. Foi uma virada de chave realmente pra minha vida. Entendi. 2018. Então fala aí de um momento assim que foi difícil pra ti. Olha, pra mim o mais difícil foi a época que eu saí do Lança-Chamas. Foi uma época... Toda dor, toda partida tem uma dor, né? Tem a sua dor. Tu te chateou um pouco? Chateei, aí fiquei triste, fiquei chateado, fiquei bolado e tal. Mas depois eu pensei, isso não pode ser o fim do mundo. Na verdade, o meu propósito, o meu chamado não pode se resumir a uma coisa. Se um dia eu perder minha voz, eu não posso deixar de ser um adorador. Se um dia eu perder minhas mãos, meus pés, eu não posso deixar de ser um adorador. Tem que continuar de alguma forma, né? A gente tem que continuar de alguma forma. Então, foi um período difícil, mas graças a Deus superado. A gente esteve junto agora no Recarga, ministramos juntos com a banda, né, e tal. A banda que fez banda pra mim foi o Lança-Chamas, Matando a Saudade, de Renatinho, de John, né, e foi uma benção, foi bacana. Quem foi que fez o baixo mesmo? Foi o Gustavo. Gustavo, que é Lança-Chamas. Gustavo, né? Mesmo. Nossa, é muita memória. Hoje é o Gustavo e Lucas. Lucas Rios, né? Isso aí. Mas baixista já passou Gabriel, né? Gabriel Isaac, pastor Isaac.
Isaac Isso. passou lá dando uns boi lá no lança-chama, mas... Foi um tempo difícil, mas Deus ele sabe de todas as Pegando coisas. aqui esse gancho aqui de resenha, fala uma resenha assim, louca, assim, pra gente. Cara, vamos lá, tem vários, mas vou contar aqui. Primeira, o quedão clássico que eu levei no lança-chama, Cara, né? aquilo ali. Tinha uma história de cantar e fazer coreografia, eu sou péssimo pra dançar, eu sou completamente desengonçado, e tinha um negócio que eu vinha correndo com Maressa, e a gente pulava e pá! Nesse dia faltou minha força das pernas, eu caí pra trás, rolando, que a E galera... tu foi assim, dando um impulso pra Várias- aparecer assim, parte várias- da coreografia. Várias pessoas ficaram confusas, a gente conseguiu confundir o entendimento da galera. E hoje eu tava vendo o episódio da Pastora Rosa, falando de viagem, diarreia, então eu vou contar uma dessa também. Foi diarreia também? Também. Meu Deus do céu. Porque tudo tem que acabar numa diarreia, porque uma diarreia é fundamental para trabalhar a nossa humanidade, né? A nossa humildade. Quando tu fica numa diarreia, tu fica Tu humilde. fica rapazinho, né? Demais. Infecção intestinal, a gente tinha uma agenda em Bacabal para rimar. Aí eu cheguei, cara, já avisei todo mundo, galera, qualquer momento pode parar esse carro aí, porque eu já tô aqui com papel higiênico aqui na minha mochila. Então a viagem bem acabou pra mim, porque eu comecei a ser zoado do começo ao fim, né? Então, aí bacana, beleza. E eu tomando aqueles remédios de repor flora intestinal, Florax, e tomando não sei o quê. Aí a gente parou, eu fraco, de tanto ir ao banheiro, já tava fraco, cansado. Quando a gente chega em Bacabeira, John Lennon pega e pede uma água de coco e um pão com ovo. Até hoje eu nunca entendi essa combinação. Bicho, John às vezes é estranho, né? Aí eu pedi só uma água de coco pra poder eu ficar ali, né? E eu só tomando água e a olheira aqui já por aqui e a gente rasgou pra lá. Chegando lá, a primeira coisa que eu fiz é ir ao banheiro, passagem de som e ao banheiro, e eu tomando remédio pra flora intestinal e eu tomando remédio e nada. Nada de melhorar. Nada de melhorar, e eu tava com a alimentação lá restrita, sem comer queijo, sem comer leite, pra poder, né, ajudar. Aí, teve uma hora, velho, que a gente foi passar um som de tarde, sei lá, de manhã, eu não lembro, que nessas horas o cérebro não funciona. E nessa hora deu um revestrez no tecladista. Quando ele chegou, ele já sabia que eu já estava sob estado de emergência. Ele foi fuleiro comigo. Quando o carro estacionou, ele correu pro banheiro e eu fiquei, meu Deus, e agora? Ficou sem teto, sem vaso, sem fiquei nada. Corri pro quintal do pastor Idelfonso, peguei uma sacola de supermercado, sentei no chão. Eu não acredito. Bah! Aí eu fiquei aí terminou, eu falei, meu Deus do céu. O que eu faço com isso, com essa oferta? O que eu faço com esta bosta? Aí eu disse, meu Deus, sem ninguém saber nada. Galera, ninguém viu essa tua arrumação? Eu sou ninja. Bacabal, calor demais, a galera correu pro quarto, pro ar-condicionado. E eu corri, aí eu peguei esse negócio, eu amarrei assim, e dei um nó assim pra ficar no limite. Não espocou não, né? Não, deixei no limite. Dei uma volta, dei outra, fiz uma trouxinha, coloquei dentro de outro saco, coloquei junto com o lixo que tinha lá. Meu Deus, tudo despachado, tudo tranquilo. Quando a galera chegou lá, eu tô lavando minha roupa aqui e tal. Pronto, gente, agora tá todo mundo... Agora que já passou. Aí, por incrível que pareça, quem foi usado por Deus para me curar dessa infecção intestinal foi John. John? De que forma, rapaz? A gente chegou, nada deu melhorar. O último dia em Bacabal, a gente foi para uma pizzaria. Chegamos na pizzaria, eu falei, eu não posso comer pizza por causa do queijo e tal. Eu vou atrás de um churrasquinho, a carninha grelhada e tal. Não tinha nenhum churrasquinho lá por perto. E eu já naquela coisa, só pedindo suco, só tomando suco. E já fraco, né? Só eu já líquido. tava só olheira e orelha. Aí John chegou, foi tomado pelo espírito do poder. Que de vez em quando ele tem esse negócio, né? Ele chega com um plano perfeito. Aí ele chegou e disse assim, ele me cutucou e disse assim, ei rapá, deixa eu te falar aqui, recebe tua cura em nome de Jesus. Ele me cutucou assim, só na hora que ele me cutucou eu senti um tum. Aí eu disse assim, rapaz, aí eu recebi no meu entendimento, eu fui curado. Eu falei, bota um prato bem aqui pra mim. Bota um prato aqui pra mim que hoje eu vou comer pizza aqui de queijo, eu vou comer tudo.
Senhor, comi pizza de queijo, comi tudo. Não deu mais problema. Nada, nem na ida, nem na volta. Quando cheguei em São Luís, eu já era com dificuldade de ir ao banheiro. Eu falei, Senhor, me leva de volta. Quebra essa oração de John. Então teve essa, ministrando louvor aqui, com medo de fazer as notas agudas e né, me vazar. Porque o diafragma, ele separa o sistema respiratório do sistema digestivo. Então qualquer contração para tu fazer as notas, é aqui, aí tu pode manda para baixo também, né? Inclusive, uma vez, um aluno se peidou na minha sala fazendo exercício. Tem esse diafragma que é... Ele vacilou, aí ele fez... Ele não gerenciou o corpo. Cara, aí... Tu mandou ele embora? Aí ele me olhou e ele disse assim, professor, eu falei, não, sem problema, e eu dando 3 passos para trás. Nunca mais ele foi para aula desde esse dia. Não foi nem buscar o dinheiro de volta. Ai, meu Deus, cara. Aí teve essa, né? Teve essa história, né? Essa história que eu levei esse quedão lá na hora do louvor, do lança-chama. Teve essa história aí de Bacabal. Então, foram basicamente essas as histórias. Aí... agora eu não tô lembrando de mais nada assim. Porque é muita história, né? Muita história. história. Teve uma que uma vez a gente chegou, lança-chamas ensaiava muito, velho. Ensaiava muito. E era quarta-feira, Gabriel fala muito. A gente chegou e o ensaio marcava às 8, ele começava às 10. Porque de 8 às 10 ele falava. E de 10 até infinito a gente ensaiava. Até cansar. Aí teve um dia que a gente tinha um casamento para tocar, a gente saiu o repertório de sábado, o repertório do casamento. Lá pelas 3 da manhã, tá bom, gente, vamos encerrar o ensaio. Encerrou o ensaio. Essa é boa. Aí algum filho do Satanás chega e diz assim, todo mundo se arrumando para ir embora, e diz assim, amanhã é feriado, né? Cara, ele associou rapidamente. Que feriado de quê? Não, uma santa aí. Não, então bora, vocês não vão ter que trabalhar nem ter que estudar, volta todo mundo pro estudo. Voltou todo mundo injuriado. E um desses ensaios, terminando tarde, uma vez eu lembro... É verdade que você já terminaram o ensaio às 5 horas da manhã? Já. A gente estava ensaiando para um outro casamento, casamento de Ingrid e Fábio Mourão. Sim. Que a gente cantou no casamento deles. Foi muito louco nesse dia. Então tinha que ensaiar 2 repertórios. A gente saiu de lá às 5h30 da manhã, já clareando o dia. E nessa época eu trabalhava no Iterma e fazia faculdade à noite. Então eu vinha do Iterma, da faculdade e ia pro ensaio. Então eu já estava muito cansado um dia, mas lá pelas 3 da manhã eu peguei, aí ele, Nicolau, hora aí para encerrar. E eu me encostei assim na porta, orando no piloto automático, eu disse assim, Deus, eu te agradeço por todo o mal. Aí ele disse assim, o que é isso aí, rapaz? O que é isso aí? Não, Luiz Carlos, não. Luiz Carlos, termina essa oração aí. Senhor, não deixaram nem tu terminar. Nem eu terminar a oração. Então foram histórias assim muito, muito engraçadas nesse sentido. Mas foi um tempo assim muito, muito bom. Fora que nos ensaios eu tô todo tempo... É o teu estilo, né? É o teu estilo. O teu jeito de... tempo lá no ensaio. Provocando, fazendo... Mas é incrível, né? Ao mesmo tempo que fica ali com resenha e tal, mas sempre com foco, né? Sempre com foco. Cumprindo o seu papel, é sempre né? nos intervalos. Por exemplo, eu sou muito sanguíneo, tem uma história engraçada, velho. Tem um tecladista lá na igreja que ele adora conversar na hora do louvor. Quem que não conhece, né? Esse rapaz, não vou nem falar o nome dele. O Alisson. Rapaz, tem umas músicas que a gente solta a trilha e a gente já começa a cantar. Ela não tem introdução. Só que você precisa do tom antes, para você cantar no tom, para tu entrar no tom. Aí ele chega, cantei uma música, aí vinha a próxima música. Aí a igreja lotada, fui lá onde ele rapidão disse assim, me dá o tom, me dá o tom. Aí ele virou pro diretor musical, qual é o tom dessa música? Qual é a música mesmo? É a música tal. Ele, rapaz, essa música aqui, ela é em sol, o mixolídio dela. Eu falei, eu não quero saber de mixolídio, rapaz. Eu não, me dá o tom, pelo amor de Deus, a igreja tá lotada, vai te lascar com o teu mixolídio, eu lá quero saber de mixolídio. E uma vez que a gente estava cantando, culto de manhã, eu tenho essa gravação desse culto. Matheus Leal gravou esse culto. Eu comecei a entrar num espontâneo, e o teclado era para estar ali marcando o tempo comigo. E ele começou
pincelar ali o teclado, fazer um negócio. E eu aqui ministrando, você pode... Eu não, aí tem esse áudio. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu preciso de mais teclado aqui no meu... Bicho, emendou. Ele entendeu a mensagem? O diretor musical entendeu. Era uma coisa meio cantando, nós te adoramos, Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu preciso de mais teclado. Bicho, depois dessa, Nicolau, eu acho que... Não, mas olha, eu tenho... Uma vez foi Mateus, violão. Né? A gente ia cantar Nada é Impossível. Era a primeira música do louvor. Fiz a abertura, deu não sei o que, parará. A trilha soltou. A trilha tem 2 compassos de contagem, para quem não sabe. O diretor musical solta a trilha. Então, 1, 2. 1, 2, 3. E aí entra. Virei para Mateus rapidão. Me dá o tom. Ele, dó. Com a trilha já rolando. Eu falei, cara, eu vou te matar, velho. Eu vou te matar. Então são coisas que acontecem ali na hora da ministração. Às vezes a galera nem percebe, né? Não percebe. Uma vez eu fui me abaixar e o meu fone desconectou do body pack. E aí o teu retorno... Acabou o retorno e eu pensei que tinha sido pilha que tivesse acabado. E aí tem que se virar nos 30, tem né? que se virar sem retorno. E lá não tem retorno de chão. Não é só fone, é só fone. É. Então tem essas histórias aí que, misericórdia. Teve uma vez um técnico de som que queria chorar. Ele perdeu lá os canais do coral. Eu olhei pra ele assim, sério, na hora da ministração. Baixa esse microfone e tal, não sei o quê. Porque eu tenho um temperamento parecido com o da pastora Rosa. Eu sou divertido, mas eu sou muito sanguíneo. Fala alguma cara assim, né? Não sei o que. Aí ele chegou pra mim no final e disse assim, cara, me desculpe e tal. Eu tô com vontade de chorar. Eu falei... Só na Iba pra aparecer um técnico. Eu falei, velho, não adianta, Mato, chorar. Não chore, meu filho. Não chore. Mas é isso, mano. Mano, é isso. Cara, foi massa falar contigo. Foi muito bacana. Espero que a galera tenha gostado. Galera, eu tô aprendendo ainda, então assim, eu esqueci de pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Curtir, comentar, compartilhar com a galera. Segue também Nicolau. Nicolau é professor de canto, né? Indicar os... Oi? Ah, sim. Não, tá. Gente, aqui é tudo ao vivo. Não é ao vivo, é gravado. Não, mas é como se fosse ao vivo. É como se fosse ao vivo. A Rebeca tá dizendo para eu não esquecer de falar das canecas. E eu ia esquecer, ó. Ia. Mas, continuando assim, Nicolau, professor de canto e tal. Se você tem um sonho, tem um desejo de ser cantor, fale com esse jovem. E, gente, eu falei no episódio passado, Nicolau, que ia falar das canecas. Tá aqui, ó. Top. E eu estreiei a caneca. Berg Sprint. Ali Jones e Silmara, viu, gente? Empresa deles. O arroba deles está nos comentários, aí na legenda. Então é isso. Galera, valeu. Até a próxima. Nicolau, obrigado, mano, mais uma vez. Foi massa demais. Eu sabia que ia ser massa. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no meio desse povo santo, né? Continua sendo bênção, continua abençoando nossas vidas, continua sendo esse ministro e esse amigo que tu é. Amém. O teu testemunho ali no coral foi muito legal, mano. Amém. Muito legal. Tem abençoado vidas e que sirva de referência, seja um exemplo para as pessoas que vão assistir esse episódio. Amém. Valeu, mano. Amém. Valeu, galera.